Esse vídeo aqui deixou muitas pessoas impactadas e até mesmo assustadas. Eu tenho duas grandes amigas que trabalhavam em Genebra, né, na Suíça, com relatórios climáticos. E aí esse ano eu fui falar com elas, assim, porque saiu o relatório climático. Aí ela falou: amigo, eu não vi sua mensagem porque eu tô morando num vilarejo agrícola no meio. Aí eu falei: uai, você saiu? Ela falou: saí. Falei: o que você tá fazendo da vida? Ela: eu vou viver, aproveitar meus filhos. Aí eu: do que você tá falando? Ela falou: do que você tá falando, amigo? O mundo tem mais 3 anos. Pelo olhar das apresentadoras, acho que você já tem a resposta. Vem comigo e vamos tentar entender essa história. Fala, meus amigos, como sempre é uma grande honra estar aqui com pessoas tão maravilhosas e especiais. Declarações fortes, não é verdade? O trecho do corte é: o mundo está acabando. Entenda isso com Rita Von Hunt, ou Van Hunt, desculpem, eu não sei pronunciar o nome corretamente, tá? Eu vou fazer aqui uma análise desse vídeo com vocês, a gente vai ver o que pode ter de exagero, o que pode ter de factual. A você que está me assistindo pelo Facebook, eu não vou poder colocar os cortes aqui, os trechinhos aqui desse vídeo, vocês vão ficar somente com a minha reação. A extrema-direita faz negacionismo científico. A esquerda progressista faz negacionismo falando em transição, e não dá mais tempo. Ela começa essa reflexão aí levando a coisa para o lado político. Muitos vão interpretar isso de maneira negativa, achando que ela está querendo puxar sardinha para um lado político e tal, quando na verdade ela está criticando os dois polos políticos atuais que estão se degladiando em suas ideias. A única coisa que eu discordo dessa fala é quando ela diz que a direita ela faz ali um negacionismo científico. Isso não é verdade, isso é mentira. Primeiro porque a direita ela não se resume, a visão política direita, né, o que se chama de direita, não se resume somente a um grupo. Você pode ter um grupo mais forte, mais fortalecido, como por exemplo aqui no Brasil é o caso do bolsonarismo. Quando você vai lá para os Estados Unidos são os republicanos, mas não são somente não é somente um grupo de direita que existe no mundo, que existe nos Estados Unidos, que existe no Brasil. Você tem, por exemplo, aqui no Brasil, uma direita que não apoia Jair Bolsonaro, que não votou em Jair Bolsonaro, da mesma forma que você tem uma esquerda que não apoiou Lula, que não apoia Lula, ou seja, você tem várias vertentes. E assim como na política existe as suas vertentes, na ciência, né, também existe as suas vertentes. Por exemplo, há muito tempo o ovo mesmo foi considerado um alimento vilão para o colesterol. Estudos agora apontam que não, que o ovo na verdade é um grande aliado à saúde. E ainda assim existem cientistas e profissionais médicos com opiniões divididas acerca do ovo. Então se a gente for por esse lado de dizer que a ciência, que a direita ela é negacionista da ciência, nós estamos indo por um lado da desonestidade intelectual, ou no mínimo falando e abordando um assunto do qual nós não temos profundidade. Ai, vamos explorar petróleo na foz do rio Amazonas. Enfia essa ideia de... Não dá. Não é mais pra fazer. Gente. Acabou essa merda. How dare you, como diria a Greta, né? Esse trecho é importante porque você não precisa ter uma afirmação categórica. Ó, o mundo não tem nem 3 anos aí pela frente. Você não precisa ter aí o know-how, podemos dizer assim, dos cientistas climáticos para perceber que o planeta ele não é mais o mesmo. Ele está passando por mudanças que até o mais leigo dos leigos no ramo científico percebe que tem alguma coisa aí para acontecer. Quando vai ser, como vai ser, ninguém pode afirmar, ninguém sabe, mas nós estamos pressentindo. Assim como os animais, eles percebem momentos antes de haver um terremoto, de haver uma erupção vulcânica, e eles já começam a se deslocar, eles sentem isso antes. O ser humano, ele também tem uma capacidade, cientificamente falando, nós não temos provas concretas, mas isso já é discutido. O ser humano tem uma espécie de sensibilidade para poder prever, pelo menos internamente, de que algo está vindo e de que algo vai acontecer. Tá todo mundo sentindo isso. Agora, é o fim do mundo propriamente dito? Gente, estão ainda batendo cabeça. Explorar petróleo na foz do rio não vai. Não. E é isso. O progressismo de esquerda tem isso como projeto. Aquela fala sobre o progressismo de esquerda, que tem um projeto de extração de recursos naturais, como já foi dito. No entanto, me parece mais uma crítica à esquerda progressista
né, meio que defendendo mais ou menos o lado da outra modalidade da esquerda. É meio que querer acusar a esquerda progressista de ser um capitalista disfarçado, né, como se o capitalismo fosse o malvadão de toda a história. Quando você falar gostei da firmeza, é porque, gente, eu tenho duas grandes amigas que trabalhavam em Genebra, né, na Suíça, com relatórios climáticos. E aí esse ano eu fui falar com elas, assim... Lembrando que em Genebra existem as principais instituições de clima-tempo, né? É o berço, é um dos maiores berços de cientistas climáticos do mundo. Porque saiu o relatório climático, e aí eu fui falar com elas, e aí a que me respondeu mais cedo me respondeu depois de 8 dias no WhatsApp. Eu não sei se vocês perceberam, mas antes dela falar sobre a declaração lá das amigas dela sobre o prazo que o mundo ainda tem, você percebe que ela dá uma mexida na orelha, uma coçada na orelha, como se parece que ela vai simplesmente ajustar o brinco, apertar mais o brinco, mas quem entende um pouquinho só de linguagem corporal, percebe que isso aqui, das duas, uma. Ou demonstra que a pessoa vai contar alguma coisa que é extremamente desconfortável e não sabe como dizer, ou então a pessoa está mentindo. Não acredito que seja o caso dela. Acredito que o que ela vai contar aí realmente aconteceu, realmente é verdade e gera um grande desconforto. Ela está receiosa, ela está, tipo assim, meio sem querer acreditar e no fundo acreditando. Aí a que me respondeu mais cedo me respondeu depois de 8 dias no WhatsApp. Aí ela falou: amigo, eu não vi sua mensagem porque eu tô morando num vilarejo agrícola no meio. Aí eu falei: uai, você saiu? Ela falou: saí. Eu falei: o que você tá fazendo da vida? Ela... Perceba que ela fica espantado com a declaração do amigo de ter largado um emprego muito bom numa agência climática, uma das principais agências climáticas do mundo, para viver no meio do nada, meio que já dando uma dica aí para as pessoas que pensam em sobrevivencialismo e que acreditam que o mundo vai passar por um reset, não só financeiro, mas também climático. Eu vou viver, aproveitar meus filhos. Aí eu: do que você tá falando? Ela falou: do que você tá falando, amigo? O mundo tem mais 3 anos. Cara, a reação das entrevistadoras é realmente perturbador. Vou até colocar de novo aqui pra gente ver. Mais 3 anos. Essa primeira apresentadora, ela faz aquela expressão de espanto, assim, tipo, tá no meio de uma fofoca e alguém conta alguma coisa inusitada e tipo, jura, amiga? Essa primeira aqui não levou tão a sério, apesar de ter ficado impactada. Agora, essa segunda, você percebe que ela realmente ficou desconfortável. Provavelmente é alguém que acompanha notícias sobre mudanças climáticas, que possivelmente pode ter lido aí, pelo menos o resumo de alguns artigos científicos falando sobre o clima. Ela está fazendo uma expressão de que, de fato, não só acredita no relato da entrevistada, como também acredita de que algo está para acontecer.